Olá, hoje no Em Dia com a Ciência nós vamos conversar sobre um projeto que avalia o impacto ambiental. Por isso nós estamos recebendo o professor Fernando Rosado Spilk, que é coordenador da pesquisa, e também a bolsista Mariana Klug, que participa do projeto. Sejam bem-vindos aqui ao programa. Obrigado. Professor, então inicio com você essa entrevista. Há quanto tempo o projeto é desenvolvido aqui na Fevale e como é que ele iniciou? Esse projeto ele iniciou em 2008, quando eu ingressei na Fevale. Eu ingressei já como orientador dentro do programa de pós-graduação em qualidade ambiental. E a ideia é que nós tivéssemos um conjunto de projetos que avaliasse qualidade da água, do ar, do solo, principalmente no contexto da bacia hidrográfica aqui do Rio dos Sinos. Não que a gente queira ficar preso aqui dentro nem nada, mas é que nós achamos que é um lugar importante como foco de trabalho, já que é um lugar que guarda grande parte da população do Estado, da atividade econômica do Estado, que estudos aqui podem servir de modelo para outras regiões do Estado, do Brasil, etc. Então, como eu sempre trabalhei com vírus, com micro-organismos, quando eu entrei aqui, eu vi que existia essa falta de estudos, né, na área de virologia ambiental, nessa área emergente que é a virologia ambiental, que tem pouquíssimos grupos trabalhando no Brasil e no mundo, então, especificamente de vírus na água, né? A gente tem essa questão de que as doenças transmitidas pela água hoje são a segunda causa de doença em seres humanos, né? Para tu teres uma ideia, só as doenças respiratórias causam mais doenças em seres humanos na atualidade. E essas doenças entéricas, né? As doenças de transmissão pela água, que são principalmente hepatites e diarreia, matam milhões de crianças todo ano. Então, nós acreditamos que a situação não é muito melhor no nosso ambiente e a gente resolveu avaliar como é que está a questão dos vírus na água. A ideia principal parte do seguinte: nós não temos análise para vírus rotineira na água. A água que nós tomamos, o esgoto, quando tratado, que hoje em dia é pouco ainda na região, está aumentando, mas ainda tem pouco esgoto tratado, ele não é avaliado se ele tem vírus, ele é avaliado se ele tem ou não tem bactérias. E os vírus são mais resistentes, causam muitas vezes doenças mais graves, né? São mais difíceis de controlar. Então nós vemos que é um tema de estudo interessante. O estudo então começa em 2008, o nosso tema principal são as viroses, os vírus presentes ou não na água, né? Todo tipo de água de consumo, água superficial, de poço, etc. Tudo a gente tem avaliado. E o objetivo desse estudo é só fazer essa identificação? O objetivo do estudo é fazer a identificação, ter um mapa geral de quais vírus são mais prevalentes, mais presentes na água, tanto na água superficial, em pontos gerais aí na bacia, nos pontos de captação de água para os municípios, né? Também depois das estações que estão sendo implantadas de tratamento de esgoto, a gente está avaliando agora nesse período e vai avaliar depois que o tratamento de esgoto estiver colocado. Estamos tentando avaliar de maneira longitudinal, começamos a avaliar agora, mas queremos avaliar ao longo do tempo em algumas microbacias específicas onde existe mais atividade pecuária, tanto criação de suínos, de ovinos, de gado de leite, gado de corte. A gente está tentando avaliar qual a contribuição dessa poluição fecal para a poluição da água. E aí a gente olha justamente a questão de que a gente consegue identificar se o vírus é desses animais ou é nosso, então a gente faz um rastreamento dessas contaminações. Isso são os nossos objetivos maiores. Ao longo do tempo é tentar avaliar se a presença desses vírus na água efetivamente traz, a gente consegue ver mais ou menos doença em humanos na região quando eles estão presentes, então a gente vai tentar analisar dados secundários de serviços de saúde, ou mesmo até primários. A gente pretende buscar, né, colaborações para avaliar se esses vírus estão presentes na diarreia, etc., dos indivíduos atingidos aí, e ter um panorama, né, um horizonte de como está essa questão da contaminação fecal da água. Um diagnóstico geral. É um trabalho que não acaba nunca, porque ele é dinâmico, né? À medida que a gente tiver tratamento de esgoto, vão ter outros desafios. E quando não houver um tratamento adequado de dejetos no meio rural, vai continuar tendo uma contribuição rural para o sistema. Nós não sabemos se a presença dos contaminantes, poluentes industriais interfere ou não na presença desses micro-organismos. Nós não sabemos até que ponto a gente não deve melhorar o nosso
e propor alternativas baratas, viáveis de melhorar o nosso tratamento de água, por exemplo. Então isso tudo faz parte do planejamento que a gente tem para essa pesquisa ao longo dos próximos anos. Perfeito. Mariana, eu queria que tu falasse um pouquinho de como é a tua participação dentro do projeto, qual é o trabalho que tu faz enquanto bolsista, né? Bom, eu trabalho, né, junto com o meu grupo no laboratório aqui de microbiologia molecular aqui da FEVALI, um laboratório novo, né? Então a gente faz só não participei, eu diria, das coletas em si, né? De ir nos locais e coletar. Mas toda a análise molecular para detectar ou não os vírus que a gente, né, está analisando. Enfim, isso é a nossa principal participação nessa pesquisa, né? É a parte de laboratório mesmo, de bancada, que a gente faz toda essa análise molecular. A gente iniciou também, agora não muito tempo, o cultivo celular, né? E toda a parte de virologia clássica, né? Que a Mariana, a Mariana inclusive é bolsista CNPq, né? E esse projeto tem tido bastante apoio CNPq e FAPERGS. A gente iniciou essa questão de virologia clássica e os alunos têm tido também esse treinamento, que é um treinamento muito diferenciado, porque a gente ainda tem muito poucas pessoas habilitadas a fazer isso. Então a gente também vê que tem um braço de ensino importante, né, nesse sentido, que é treinamento em técnicas que algumas têm 60 anos de existência, mas que no Brasil, especificamente no contexto do Rio Grande do Sul, a gente ainda tem poucos indivíduos habilitados a trabalhar e treinados nesse tipo de qualificação. Qualificados mesmo nesse sentido. Além disso, além de uma excelente equipe de bolsistas de iniciação que a gente tem também alunos do mestrado em qualidade ambiental e alunos do doutorado que estão envolvidos no projeto também. Quer dizer, todo mundo pode participar. Todo mundo pode participar, a gente está sempre de portas abertas, inclusive é comum que a gente tenha pessoas entrando regularmente como novos participantes. O projeto é bem abrangente nesse sentido. Eu queria colocar mais uma outra coisa, que é a ideia de gerar também, a gente tem essa ideia de gerar um serviço ao longo do tempo. Nós sabemos que isso que nós estamos fazendo, essas técnicas, tanto de detecção molecular, de encontrar o genoma desses vírus na água, quanto de isolá-los mesmo, ir lá e ver se eles estão vivos e colocar dentro da célula, ver o que eles fazem. Isso é relativamente oneroso ainda, né? E ainda, como eu falei, tem pouca gente treinada. E como nós sabemos que a legislação é dinâmica e deve se interpor futuramente aí a necessidade de que isso seja avaliado, a presença desses vírus seja avaliada na água, no esgoto tratado ao longo dos anos, a gente também pretende fazer um serviço de extensão de transferência dessa tecnologia para as companhias de água, de esgoto, mas também de fornecer o serviço ou para essas companhias ou para outros órgãos que estejam interessados ao longo do tempo. Porque realmente é uma coisa que falta, não tem aí na região, e a gente já tem conversado, firmado parcerias para futuramente isso se tornar um serviço, assim como a gente tem a análise tradicional de água, né, já implementada na FEVALI e em outras instituições, a gente quer fornecer essa análise virológica da água também, que nós achamos bastante importante, né?